Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. E nesse momento em que estamos todos, casa cheia, né? Todos unidos em nome de Jesus, na certeza de que Ele está conosco, porque Ele próprio disse que onde dois ou mais se unissem no meu nome, ali eu estaria. Então hoje, vendo todos vocês aqui, eu tenho a certeza, assim como vocês também podem ter, que Jesus está conosco aqui nesse momento. Então, quem desejar nesse momento fechar os olhos, colocar as mãos abertas em posição de receber, fica à vontade. E vamos nesse momento nos conectarmos a Deus Pai, o nosso Criador, Criador desse mundo tão lindo que Ele nos deu para habitar. Que nesse momento nós consigamos imaginar a luz de Deus nos abraçando, envolvendo todo o nosso corpo, acalmando as nossas angústias, as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas frustrações. Que nesse momento essa luz cure tudo que precisa ser curado no nosso corpo. Sejam as nossas doenças físicas, mentais, espirituais. Que os pensamentos e os sentimentos ruins sejam extirpados do nosso coração, através da luz de Deus que nesse momento nos abraça. Visualizem também o nosso irmão Jesus à sua frente, do jeito que vocês imaginam, mas imaginem Ele vivo, com as mãos sobre a cabeça de vocês, derramando as bênçãos do irmão mais velho, aquele que veio para ser o nosso modelo e nosso guia. Peçam para Jesus nesse momento o que vocês precisam. Jesus está olhando nos olhos de vocês, conhece cada um pelo nome. E com certeza nesse momento as portas dos céus estão abertas e se derramando através das mãos do próprio Jesus, isso que cada um necessita. Peçam. Envolvidos pela luz de Deus, abençoados pelas mãos de Jesus, sintamos nesse momento o abraço da Mãe Maria nos nossos corpos. Sintam o manto da Mãe Maria envolvendo cada um de vocês. Encostem a cabeça no coração da Mãe Maria. Abracem ela. Peçam a ela o que os filhos pedem às mães: amor, cuidado, carinho, proteção, bênçãos, saúde. Sintam a luz de Deus, a bênção de Jesus e a proteção de Maria com cada um. Respirem profundamente e absorvam todas essas boas energias. Respirem de novo e sintam essa energia transitar no corpo de vocês. Pensem que essa energia entrou no coração, em todos os órgãos, no tórax. Essa energia desce pelos braços e pelas mãos, descem pelas pernas até os pés. E vocês estão todos fortalecidos por essa energia celestial que se derrama sobre cada um nesse momento. E que essa mesma energia alcance a nossa casa, o nosso local de trabalho, as pessoas que nós carregamos no nosso coração, estejam elas aqui no plano físico, estejam elas no plano espiritual. Pedimos também, Jesus, por todos os nossos irmãos que sofrem, que choram, que sentem dor, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão marginalizados, encarcerados, pelos que vivem nas ruas, pelas mães que choram, pelos pais que se embriagam. Olha por todos eles, Jesus. Olha por todos os nossos irmãos que gostariam de estar aqui e não podem.
mas olha principalmente por aqueles que poderiam e não querem, por aqueles que ainda não conhecem o teu amor e a tua bondade. Toca, Jesus, o coração de todos eles e auxilia-nos e ampara-nos para que nós sejamos espíritos imortais que saem da terra melhores do que aqui chegaram. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco durante esses minutos e que grandes curas sejam feitas em cada um de nós. Que assim seja. Então hoje, como eu vou falar sobre o Evangelho aplicado, né? A gente geralmente lê o Evangelho, a gente geralmente tem problemas na nossa vida. A maioria de nós, espero eu, faz o Evangelho no lar, né? E muitas vezes a gente não entende, vamos dizer assim, a aplicabilidade do Evangelho na nossa vida. Em que parte da minha vida eu posso aplicar isso, as palavras que estão escritas ali. E aí, a gente precisa pensar assim, que aqui no Evangelho está todo o manual para a nossa vida. Está tudo aquilo que Jesus falou de mais importante lá ao tempo dele e que foi absorvido pelos bons espíritos e codificado pelo Kardec neste Evangelho, neste modelo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de qualquer modelo que tem por aí, né? São as palavras na doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec, né? A doutrina quem nos trouxe foi os espíritos, em cima do Evangelho, dos Evangelhos de Jesus. E muitas vezes a gente lê o Evangelho, a gente acha bonitas as frases, as palavras, né? Mas nos nossos momentos de angústia, a gente não sabe aplicar essas palavras. Nos nossos momentos de dificuldade, de dor, a gente não pega o Evangelho para ler. Graças a Deus a gente consegue muitas vezes fazer uma prece, né? Que já é o necessário. Mas a gente não consegue aplicar a prática do Evangelho na nossa vida. Então hoje eu vou começar, inclusive, a minha leitura do Evangelho começa de trás para frente. Eu vou começar fazendo a primeira parte, então, lá no capítulo 27, quase no final, que diz assim: pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces como fazem os pagãos, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedir a eles. Pedi e obtereis. A gente observa que Deus nos chama a quê? Ao movimento. Deus sabe o que nós precisamos. Está escrito aqui, né? O Pai já sabe antes de nós pedir aquilo que nos é necessário. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. A nossa parte da ação. Deus dá 50%. Os outros 50% a gente tem que fazer. A parte do possível cabe a nós fazermos. A parte do impossível a gente deixa com Deus. Dá para fazer uma conta ali, mais ou menos 50-50. Os 50% de Deus vem. E quanto por cento eu estou dando de mim? Quanto por cento eu estou dando da minha parte para me melhorar enquanto espírito imortal? Para melhorar os problemas pelos quais eu estou passando? Que na maioria das vezes, se eu tivesse, vamos dizer assim, retidão e pensasse o que Jesus faria antes de tomar as decisões, a gente talvez não tivesse metade das problemáticas que a gente tem. A gente se angustia tanto pelo futuro, que vai ser o futuro. Claro que a gente tem que pensar no futuro e se preocupar com o futuro. Mas e com o agora? Com o hoje? Com o que eu estou fazendo nesse momento? Com o que eu fizer quando eu chegar em casa? Com o que eu fizer com tudo aquilo que vocês vão ouvir hoje, um pouquinho de cada capítulo do nosso Evangelho. Observem que em todos eles existe o chamado de Jesus. Pedi e obtereis.
Deus sabe o que eu preciso, mas eu, enquanto ser filho, eu preciso ter a humildade de pedir ao Pai aquilo que eu necessito. Eu não preciso ter vergonha de pedir, porque Ele sabe que eu sou ainda um filhinho pequeno engatinhando sobre a terra, um planeta de provas e de expiações, cheio de gente com dificuldade. E em todos nós, humanos, espíritos encarnados, um problema pelo menos. Porque se a gente for em todos os lares da Terra e perguntar se ali é totalmente feliz, não existe um lar onde seja totalmente feliz. Tem uma fábula chinesa, eu não vou me lembrar dela agora, mas eu prometo que eu trago para vocês, que o monge chega e pede a Deus assim, por que existe o sofrimento, né? E ele questiona Deus, e aí ele fala mais ou menos assim, ele diz para o monge que se ele andasse por toda a terra e encontrasse a semente da papoula, da mostarda sagrada, seria o único lar onde não haveria sofrimento, nem dor e nem tristeza. E aí aquele monge sai e ele diz para Deus, em algum lugar eu vou encontrar essa tal dessa semente da mostarda sagrada. E aí ele sai e anda pelo mundo inteiro e bate de porta em porta. Depois de muito tempo ele volta, conversa novamente com Deus e diz, realmente, em todas as portas que eu bati e pedi pela semente da mostarda sagrada, eu não encontrei. Então é sinal de que em todos os lares da terra existe o sofrimento, porque essa mostarda só cresceria em terras onde não houvesse dor, tristeza, desalento. Então, sofrimento não é exclusividade minha ou de qualquer um de vocês. Aquilo que eu falo volta e meia, né? Onde tem muito dinheiro não tem saúde, onde tem saúde não tem harmonia, onde tem harmonia muitas vezes falta o necessário, e assim é a nossa vida na Terra. Mas nós não podemos dizer assim, porque nós estamos numa condição um pouquinho melhor, é que nós somos melhores que os nossos irmãos que estão morando na rua. Nós somos todos iguais, porque estamos todos habitando o planeta de provas e expiações. Então, nas nossas dificuldades, batamos na porta de Deus, porque nós estamos vivendo tempos muito desafiadores. Eu tenho assistido pouquíssima televisão, mas a gente observa assim que os tempos são desafiadores e são desafiadores no mundo inteiro, né? De uma ponta a outra do globo, as coisas estão difíceis. E aí então, Deus vem nos dizer, e o Evangelho traz para nós, que a fé é algo essencial. E a fé não é passividade. Nós não podemos ficar parados na nossa fé. A fé é ação, é movimento e é busca. Pedi e obtereis. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em oração vos será concedido. Mas será concedido por quê? Se for o tempo de eu receber aquilo e se aquilo que eu estou pedindo realmente fizer bem para mim como espírito imortal que sou. Porque como eu sempre falo para vocês também, se o nosso filho de 4 anos nos pedir uma faca para brincar, nós não vamos dar, né? E muitas das coisas que nós pedimos a Deus e que nós imploramos a Deus, Ele não nos dá porque nós ainda não estamos preparados para recebê-las. Então, o pedir e obtereis é o quê? É simplesmente pedir? É fazer promessa para Deus? Tu me dá isso e eu te faço aquilo? Barganhar com Deus? Não. O pedir e obtereis é o nosso pedido que vem do coração. É aquela necessidade que nós temos do alívio das nossas dores, das nossas angústias, de nós encontrarmos um bom caminho para viver, de nós vivermos todos os dias com o propósito de sermos, tal como foi Santo Agostinho, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Todos os dias, se a gente pensar um pouquinho, tirar um tempinho e pensar como foi o meu dia, amanhã com certeza eu vou fazer do meu dia melhor do que foi hoje. Então isso tudo faz parte da fé em movimento que Jesus nos pede. Dessa fé que te diz assim, faça a tua parte que a minha eu te garanto.
E a nossa fé é muito pequena. A gente pede não confiando que vai receber. Por que a gente não confia em Jesus? Se tudo que ele falou há mais de 2000 anos, que ficou registrado aqui, ninguém ainda conseguiu desmentir. Ele ficou se reduzindo 1000 anos para poder ocupar um corpo físico na Terra. Tamanha era a luz que ele já era. E ele não ficou em todo esse preparo, com toda aquela pleiade que veio junto dele. Maria se reduzindo, todo mundo se reduzindo, para vir e falar balelas para nós. Então o que ele falou é verdadeiro. Pedi e obtereis. Hoje isso entra na física quântica, né? No pensamento positivo, naquilo que a gente emana para o universo, que o universo vai passar e vai trazer de volta para nós. A palavra de Jesus não é de 2000 anos atrás. A palavra de Jesus é atualíssima para hoje. É urgente para a nossa vida, para a nossa melhora como seres humanos e principalmente para a nossa evolução como espíritos eternos que somos. Porque uma certeza nós temos: tudo que nasce um dia morre. Nós já nascemos, nós já renascemos na carne e um dia nós deixaremos a carne. E quando nós deixarmos a carne, que nós saiamos da terra um pouquinho melhores do que éramos quando aqui chegamos. E isso cabe a nós mesmos, fazer as nossas pequenas reformas diárias, as nossas pequenas mudanças daquilo que a gente sabe que não é certo dentro de nós. Porque muitas vezes a gente pede para Deus nos livrar da dor, mas a gente não pode esquecer que a dor muitas vezes é remédio. Eu tenho um amigo que desencarnou, já contei isso para vocês, que ele fala numa carta psicografada depois que ele desencarnou, ele diz: a dor foi uma oportunidade bendita que Deus me deu para o meu crescimento espiritual. Então, quando as dores baterem na nossa porta, que nós não vejamos ela só um castigo, mas que nós a vejamos como um remédio, um lenitivo, e que ao invés de pedir muitas vezes que Deus nos tire a dor, como eu sempre falo também, que Deus nos dê ombros fortes, corpo forte e mente forte para nós aceitar o peso dessa dor e as dificuldades que elas nos trazem. Nós pedimos facilidades, mas é a dificuldade que nos faz crescer. Como eu falo também para vocês, a devolução do meu filho para o plano espiritual me fez uma mulher muito melhor. A Rosane lá de 2010, quando eu tinha o meu filho comigo, era muito mais feliz que a Rosane de hoje. Mas a Rosane de 2025 é muito melhor do que era aquela mulher que era mais feliz. A dor me fez melhor. A dificuldade me fez melhor. Então nem sempre as nossas dores e as dificuldades pelas quais nós passamos são castigos de Deus. Elas vão ser aquilo que nos impulsiona, que nos faz melhorar, que nos faz olhar para os nossos semelhantes, que nos faz ver que não somos melhores que ninguém, que somos todos iguais e que todos nós somos sensíveis e precisamos de ajuda e de amparo dos que estão em volta. Então que isso nos sirva também de alerta para a caridade que nós podemos fazer, que a gente fala tanto aqui na Casa Espírita, mas a caridade que nós podemos fazer não é só essa de doar alimento, de doar uma roupa, de doar um dinheiro para quem está precisando, um remédio. Às vezes a caridade, a melhor e a maior das caridades que a gente pode fazer é levar uma palavra de consolo, levar um abraço, levar um alento para quem a gente sabe que está sofrendo. Seja sofrendo por luto, seja sofrendo por uma doença, seja sofrendo por qualquer motivo que a pessoa passa. Muitas vezes a gente critica o nosso vizinho que está sofrendo porque perdeu o cachorrinho, mas muitas vezes o cachorrinho era a companhia que ele tinha em casa, era com o cachorrinho que ele conversava e interagia. Como é que a gente pode julgar aquela dor? Não, façamos então a nossa caridade moral, apliquemos o Evangelho do Cristo de amor ao próximo, que diz assim: ama o próximo como a ti mesmo. Se o cachorrinho fosse a minha única companhia, eu também gostaria de ser consolado pelo meu vizinho, ao invés de ser criticado, né? Então, a oração também é um lenitivo para nós, desse pedir e obtereis, né? Só que a oração não é mágica, mas a oração é poderosa. Ela nos conecta com as forças superiores. A prece é sustentáculo.
A prece não muda as leis divinas. A prece não muda aquilo que a gente vai ter que passar, que a gente assinou lá no nosso planejamento reencarnatório. Mas a fé muda quem ora, a pessoa que está fazendo a oração, a pessoa que está naquele momento entregue a Deus, na sua simplicidade, na sua necessidade. E aí então, a gente sai do capítulo 27, que é o pedir e obtereis, e vai para o capítulo 25, que é o buscar e achareis, que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Mais uma vez um chamado. Deus não faz as coisas por nós. A espiritualidade não faz as coisas por nós. Buscar e achareis. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso pedir e obtereis. Eu tenho que pedir. Eu tenho que fazer a minha ação. Buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe dá uma serpente? Pois vós, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. O que ele está nos dizendo aqui então? Ele está nos pedindo uma ação direta. Buscai e acharei. E tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai vai ser dado de acordo com o que nós pedimos. Porque ele fala ali, se nós que somos ainda tão pequenos, se um filho nos pede pão, nós não daremos uma pedra. Então, cuidemos com aquilo que nós pedimos ao nosso Pai. Porque o nosso Pai, mais dia menos dia, quando nós estivermos preparados, Ele vai nos dar. Muitas vezes nós pedimos para... Quem de nós não pede no final do ano, quando faz lá a fezinha na Mega Sena da virada, né? Que todo mundo joga. Quem não diz assim, ai Deus, me ajuda a ganhar pelo menos uma parte desse bolão? Mas e aí, eu estou preparado para receber uns milhões assim, de uma hora para outra? Esses milhões vão me fazer melhor do que eu já sou? Ou vão vir muitas vezes só para me estragar minha caminhada espiritual? Claro que vai fazer bem, né? Mas a gente vai ter que saber manusear esse dinheiro. E isso é só um exemplo. E muitas vezes a gente pede N coisas que a gente não está preparado. Vamos pedir aquilo que a gente necessita realmente. Eu conheço uma senhorinha de Nova Prata, 92, 93 anos ela tem, e um dia ela me disse assim, já contei isso também. Ela me disse, eu não fico pedindo coisa a Deus todo dia. Ela disse, não, eu só peço eu faço a minha parte, cuido da minha, lucidíssima, né? Cuido da minha saúde, faço as minhas coisinhas, leio todos os dias, jornal ainda impresso ela lê, leio todos os dias. Ela disse, o dia que eu preciso de Deus, eu peço as coisas a Deus. Mas tem tanta gente precisando mais do que eu aí fora, quem sou eu para ficar pedindo coisa a Deus todos os dias? E a gente pede, né? Pede. Às vezes a gente só tá lá na cozinha fazendo alguma coisa, mas a gente diz, ai, Deus me ajude. Nem que seja passar o pano na pia, quando a gente já tá sem paciência. Pra quê? Tá lá os mandamentos da igreja, né? Não tomar seu santo nome em vão. Então, quando chamarmos a Deus, que seja realmente por coisas úteis e necessárias à nossa existência. Porque a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. A gente saiu da cama hoje de manhã, respirou, nem quantos de nós pensaram hoje que estavam respirando? A grande maioria nem lembrou que respira. E quanta gente está dentro dos hospitais, conectadas a aparelhos, fazendo o movimento do pulmão para que a pessoa consiga respirar. Quantas pessoas não saíram da cama hoje de manhã porque a respiração foi cortada lá no meio da noite e já estava do outro lado. E nós não nos damos conta da bênção que é respirar. Passou um dia inteiro, quantas mil respirações nós fizemos hoje, em nenhum momento nós lembramos que estávamos respirando. Mas se tinha qualquer coisa que estivesse nos incomodando, nós passamos o dia pensando.
Então, vamos cuidar das nossas buscas, daquilo que a gente pede a Deus. Porque se a gente for observar, a gente tem sempre mais a agradecer do que a pedir. Que os nossos pedidos sejam sinceros, que os nossos pedidos sejam necessários, porque Deus nos dá conforme aquilo que pedimos. Nós não podemos esquecer também que a nossa fé sem nenhuma obra ela é morta. Nem que a minha obra de fé seja amar o meu vizinho. Nem que a minha obra de fé seja fazer a comida da minha família todos os dias. Que a minha obra de fé seja rezar um Pai Nosso pelas pessoas que estão hospitalizadas. Isso é obra. Tudo aquilo que me edifica como espírito imortal. Como eu falo sempre, aquilo que vai colocar uma moedinha do lado de lá. Nós temos que pensar assim, que nós confiamos em Deus, mas que nós confiamos em Deus sem ilusão. Deus é justo e bom o tempo todo. Deus não nos dá aquilo que nós não merecemos. Porque a gente, quando acontece alguma coisa com a gente diz, mas por que eu? Por que na minha família? Por que só acontece comigo? E aí muda a pergunta. Para que isso aconteceu comigo? Que chamado Deus está me fazendo? Que está me sacudindo? Porque geralmente o que nos sacode são as dores, são as dificuldades. E é nessa hora que a gente tem que ir atrás do buscar e achar. Do buscar e achareis, do bater a porta e ela se abrirá. O ato que eu falei hoje no começo, se conectem a Deus. As portas dos céus estão abertas. E quando a gente pensa em Deus, as portas dos céus se abrem para nós. A distância que nós estamos de Deus é uma prece. A distância que nós estamos daqueles que nós amamos, estejam eles aqui ou não, também é uma prece. Porque nós estamos eternamente ligados pelo coração com aqueles que nós amamos. Estejam eles aqui ou do outro lado da vida. Quantos de nós dizemos que Deus não me ouve, que a espiritualidade não me ajuda, que não me ampara? Mas nós esquecemos de buscar verdadeiramente a Deus com disciplina, com coragem e com perseverança. Porque muitas vezes a primeira dificuldade que a gente tem, não quero mais brincar de viver. Fui para um trabalho novo, na primeira dificuldade, não quero mais ficar aqui. Estou num relacionamento, na primeira briga, vamos dizer assim, na primeira aresta que precisa ser aparada, não quero mais essa pessoa. Então, assim, que nós tenhamos a constância nos nossos sentimentos, a constância nos nossos pensamentos, nos nossos atos, que nós busquemos a Deus sempre, não só nos momentos de dificuldade, naqueles dias que está tudo em paz, que está tudo indo bem, que a gente diz assim, nossa, como as coisas estão bem, agradeçamos a Deus, busquemos a Deus na oração do agradecimento, não só na oração do pedir, como a gente faz. E como é que a gente pode perseverar na busca de Deus na nossa vida, naquilo que a gente quer receber? Através do estudo do Evangelho, da prática do Evangelho, através do nosso esforço moral, das mudanças de atitudes, dos perdões, que muitas vezes não é o próximo que a gente tem que perdoar, mas é a gente mesmo que tem que se perdoar, porque muitas vezes a gente erra na caminhada, erra feio, derrapa, cai, tropeça, capota, sai machucado lá, dá umas batidas, se olha no espelho e diz, bah, que rateada que fiz, mas tem que se perdoar. Quantas vezes nós não nos perdoamos? Quantas vezes nós ficamos remoendo dentro de nós aquela frasezinha, e se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse ido lá? E se eu fosse conversar com fulano? Então que nós façamos sempre esse balancinho dentro de nós, assim, do que eu estou fazendo da minha existência, né? E aí então, lembrem-se sempre, nós temos que fazer a nossa parte. Os 50% de Deus vem. Agora, se eu quiser dar só 10 do meu, Ele não vai me cobrar mais do que isso. Todos nós temos potencialidades para dar o nosso 50%, que é 100% que a gente dá, né?
E quanto nós estamos dando de nós para a nossa evolução moral, espiritual, para a nossa evolução como seres humanos. Quanto eu estou contribuindo para o mundo, quanto eu estou contribuindo para a minha cidade, quanto eu estou contribuindo para a rua que eu moro. E principalmente, quanto eu estou contribuindo dentro do meu lar. Eu estou sendo um cara legal, uma pessoa legal. As pessoas que convivem comigo estão gostando do jeito que eu sou? Ou não? Ou eu preciso fazer algum ajuste? Então façamos a nossa parte. Façamos a nossa ação, essa que Jesus nos chama. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. E aí então nós saímos do capítulo 25 e nós vamos lá para o capítulo 5, que é o capítulo do Bem-aventurados os aflitos. Porque de certa forma todos nós que estamos vivendo na Terra, como eu falo, nós passamos uma virada de século, uma virada de milênio e uma virada de era nós estamos vivendo, né? Nós estamos deixando uma terra de provas e expiações e passando para um mundo de regeneração, para um mundo que vai ser bem melhor. Por alguma razão nós fomos os escolhidos para estarmos aqui. Talvez por sermos muito devedores, talvez por termos muito a contribuir. Então, bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. E aí então, a gente começa a pensar assim, que eu acho um dos temas mais profundos e mais sensíveis é quando a gente fala sobre sofrimento. Porque como é que a gente dimensiona o sofrimento de uma pessoa? Como é que as pessoas costumam dizer assim, né? A dor de perder um filho é a maior dor que existe. Eu passei por ela. Eu posso dizer para vocês, não é simples. Desconheço outra que se compare, mas é a minha dor. Talvez a dor de alguém que perde o seu companheiro seja maior do que a minha que perdeu o seu filho. Talvez a dor de uma criancinha de 10 anos que perde a mãe seja muito maior do que a minha que perdeu o filho, que tinha já um pouco de entendimento. E como é que eu vou querer medir pela minha régua evolutiva e de entendimento, como é que eu vou querer medir a dor do outro? Dor é tudo dor, tudo é sofrimento, tudo é aflição. E eu duvido que se eu fizer uma enquete aqui, se eu pedir para cada um de vocês dizer um motivo que aflige vocês, todos vocês vão ter pelo menos um motivo para dizer que tal coisa me aflige. O futuro me aflige, o medo da morte me aflige, o medo da doença me aflige, né? Todo mundo tem uma aflição. Todo mundo tem medo de alguma coisa. É ou não é? Ou é só eu que tenho esse tipo de coisa? Todos somos também premiados com aflições, né? Então, bem-aventurados somos nós também, que somos os aflitos. Porque nós temos que pensar assim, que dor não é castigo, como eu falei lá atrás. Dor é oportunidade. A aflição não é punição, mas é instrumento de lapidação da alma. Porque quando eu começo a sentir dor, quando eu sinto na minha casa aquilo que até ontem só o meu vizinho sentia, aquilo que só meu colega de trabalho sentia lá na casa dele, e de repente vem para minha casa, né? Como é dolorido quando é na minha casa. Aí a gente diz assim, eu não sabia que isso doía tanto. A droga que o filho do vizinho usa, que o vizinho lá de baixo da outra rua usa, não dói na minha casa. Mas se eu souber que o meu filho está usando droga, quanto isso vai doer em mim? Que as dores dos nossos irmãos
nós saibamos, se nós não pudermos ajudar a curá-las, que nós façamos também a nossa boa ação, a nossa prece, para que eles sejam fortalecidos. Para que, se bater na minha porta essa mesma dor, façam por mim o que eu fiz por alguém, mesmo que em silêncio, mesmo que em segredo. Porque todo bem que a gente faz, a gente não precisa sair por aí anunciando. A gente não precisa dizer para ninguém: ai, eu rezei por você quando você estava passando por dificuldade. Que a vossa mão direita, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Que nós façamos o bem pelos nossos irmãos, sem eles nem mesmo saberem. Que nós aprendamos a calar ao invés de criticar. Se nós não tivermos uma palavra positiva para dizer, que a nossa boca fique fechada. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ai, eu detesto ir em velório, porque eu não sei o que dizer. Eu não vou visitar o meu vizinho que está enlutado porque eu não tenho uma palavra para dizer. Não precisa. Chega, dá um abraço e diz: conte comigo. Não adianta a gente chegar para uma mãe, para um filho que perdeu um pai de uma forma traumática e dizer assim: vai passar. Não é o momento de chegar no velório e dizer que aquela dor que a pessoa está sentindo, que aquele sofrimento vai passar. Não. Abraça e diz assim: conta comigo. Me chama se precisar. E quando a pessoa não chama e a gente tem intimidade suficiente, vai lá e leva o teu abraço. Leva uma palavra de consolo para as pessoas que estão doentes, que muitas vezes não podem sair de casa. Levem o amor de vocês a essas pessoas. E isso tudo vai ser moeda para a nossa própria evolução. Deus não quer o sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento é o único meio que Ele tem para nos despertar o espírito. Muitas vezes é o sofrimento que nos salva. E aí, então, a gente vai lá do capítulo 5 agora, a gente vai para o meu capítulo preferido, que vocês vão ouvir. Eu vou ficar velhinha, gagá, tropeçando nas palavras, e vou vir aqui ainda falar para vocês, para os filhos de vocês, quem sabe, né? Vou vir falar sempre deste aqui, do Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que diz assim: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente já tiver feito todo aquele movimento que Ele nos pede, pedi e obtereis, batei a porta, ela se abrirá, e ter a certeza de que bem-aventurados são os aflitos, inclusive eu, quando passo pelas minhas dores, que eu confie que tem esse aqui, aquele que colocou a mão sobre vocês lá no começo, quando nós fizemos a prece. Foi bom ou não foi sentir a mão de Jesus sobre a cabeça? Foi bom, né? Então confiem, se entreguem a este Consolador prometido. Porque lá, quando Jesus estava ainda encarnado na terra, Ele disse que o Pai vos mandaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido veio através dele, através do Espiritismo. Veio nos trazer a certeza de que a vida continua, de que as nossas dores não são castigo, que Deus não é mau, que Deus é justo e bom o tempo todo, que Deus é nosso Pai, porque até a vinda de Jesus ninguém chamava Deus de Pai, e Jesus chamava Deus inclusive de Abba, que quer dizer Paizinho, Pai amoroso. Já falei, acho que semana passada, né? Justo e bom o tempo todo. Se a vida da gente é mais difícil em determinada encarnação, é porque a mão da justiça está agindo mais, a mão da justiça de Deus está agindo mais sobre nós. Se a gente está numa encarnação mais fácil, é porque a mão do amor de Deus está agindo. Mas é ao mesmo tempo aqui, ó, justo e bom o tempo todo. Não é às vezes justo, às vezes bom. É o tempo todo. Então, quando nós batermos na porta, quando nós buscarmos e quando nós tivermos a certeza de que todos os sofrimentos pelos quais nós passamos são dignos, são merecidos,
que nós saibamos ouvir esse chamado, que Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele não diz para nós buscar num pé de flor, numa vela acesa, num vaso de flores colocado num santo de barro, mas Ele diz: vinde a mim. E hoje vocês tiveram contato com Ele, não tiveram no começo? Vocês conseguiram sentir Jesus? É fácil a gente se conectar com Ele, de qualquer lugar. Então tenham sempre a certeza de que o consolo nunca vai nos faltar, que a bênção nunca vai nos faltar, que Jesus está sempre conosco, mas Ele nos pede a ação. O Evangelho está aí para a gente aplicar todos os dias, em todos os nossos momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Pedir, bater a porta, ela se abrirá, pedir e obtereis. Mas sempre precisa da nossa ação. Então, que nesse momento, com o nosso coração cheio daquela energia boa de antes, nós possamos fechar os nossos olhos e visualizar esse mesmo Jesus, amoroso e bom, o nosso irmão que nos cuida, que veio para nós como modelo e como guia. Que das mãos de Jesus continue se derramando sobre mim as bênçãos que eu necessito. Que Ele me guarde, me guie, me dê a mão. Se eu tropeçar, que Ele me ampare. Se eu cair, que Ele me levante. Olha para mim, Jesus, nesse momento. Meu coração cheio de angústias, mas ao mesmo tempo cheio de gratidão. Olha por todos aqueles que eu amo. Olha por aqueles que estão hospitalizados. E por todos os teus irmãos que estão na terra, tantos em guerra. Olha também por eles. Derrama, Jesus, a tua luz sobre mim, a minha casa, a minha cidade, o meu país, o meu planeta. Sustenta, Jesus, o nosso planeta. Derrama a tua luz. Me abraça, Jesus. Eu preciso do teu abraço. Me abraça mais forte, Jesus. Eu preciso sentir as tuas mãos acariciando as minhas costas. Ah, Jesus, muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui, por você estar entre nós. Continua conosco, Jesus, nos amparando, nos cuidando e nos guiando. Vai conosco à nossa casa, ao nosso trabalho e por todos os lugares por onde passarmos. E mais uma vez, ouve nossos pedidos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da vida, de estarmos aqui e de havermos lhe conhecido. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Todos bem abraçadinhos por Jesus, coração levinho. Obrigado pela presença de todos. Agora a gente vai para o passe. E venham sempre, sintam-se sempre acolhidos aqui. Se alguém quiser vir mais cedo para conversar, todos os sábados às 14 horas e nas quartas-feiras às 19 a gente tem o atendimento fraterno, que é um momento em que a gente vem, expõe os nossos problemas e sempre vai ter alguém para nos dar uma palavra de amparo, de consolo. E tudo que acontece dentro de um atendimento fraterno fica no atendimento fraterno. Então, se alguém sentir necessidade, venham, que serão todos muito bem acolhidos. Boa noite a todos e um bom resto de semana.